Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, na Igreja Rede Esperança, aqui na cidade de São José da Coroa Grande, Pernambuco. São José da Coroa Grande é liderado pelo pastor Isael Moreira. Estamos aqui iniciando o primeiro trimestre da Escola Bíblica Cristã. Nossa igreja usa o termo Escola Bíblica Cristã, que é a mesma escola dominical, para quem realiza as escolas aí nos dias de domingo. Estamos iniciando o primeiro trimestre com o tema A Supremacia das Escrituras. O escritor da revista é Douglas Batista, onde ele tem uma visão bíblica da supremacia das Escrituras Sagradas. E nesse momento a gente vai apresentar para vocês os 13 temas, que vamos iniciar: a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, a Bíblia como guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas, a lei e os evangelhos revelam Jesus, as histórias e as poesias falam ao coração, as profecias despertam e trazem esperança. E vem aqui o modelo pentecostal para hoje, as epístolas instruem e informam os cristãos, e a leitura da Bíblia e a educação cristã. São temas. Esse é o material, é o livro de apoio, e essa aqui é a lição, a nossa revista da Escola Bíblica Cristã. A você que quer produtos da CPAD, nós temos ainda revistas de alunos e professores, tá bom? Gente, vamos iniciar aqui um pensamento, alguns prefácios do escritor. Apresentação do semestre. Estimado leitor ou leitora, com muita alegria no coração, imensa gratidão a Deus, lhe apresento a obra Supremacia das Escrituras. A Escritura Sagrada é o livro mais traduzido em todo o mundo. Em agosto de 2020, as Sociedades Bíblicas Unidas divulgaram que a tradução da Bíblia alcançou a marca de 700 idiomas. Isso significa que pouco mais de 5 bilhões de pessoas, mais ou menos 80% da população do mundo, agora tem a palavra de Deus completa na sua língua materna. Esse crescimento na tradução bíblica é motivo de louvor e adoração ao autor das Escrituras, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Dentre as ideologias desse tempo, destaca-se o relativismo cultural, em que nenhum valor é absoluto. Tudo é relativo e toda a verdade depende da cultura em que se está inserida. Em vista disso, os valores morais e éticos da Bíblia Sagrada são contestados e negados por muitos. Essa é uma breve apresentação desse trimestre. A supremacia das Escrituras é a doutrina fundamental do pentecostalismo clássico. A fé pentecostal se alicerça na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A igreja atual enfrenta o avanço de ideologias anticristãs. A inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada é explicada e ratificada em consonância com a nossa declaração de fé. A veracidade das Escrituras é atestada, e isso significa que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Somados a esses temas, o autor trabalha os critérios para avaliação
da canonicidade bíblica, e assim destaca a uniformidade, validade e coerência entre o Antigo e Novo Testamento. Então aqui a gente passa a apresentar o primeiro trimestre de 2022 e agora vamos entrar na primeira lição bíblica. Primeira lição bíblica do primeiro trimestre do ano 2022. A autoridade da Bíblia. Texto áureo. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmos 119, versículo 1. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A leitura bíblica em classe encontra no livro de Salmos 119, versículos de 1 a 8. Você pode ler em sua casa e vamos aqui resumir. Não vamos ler a leitura bíblica em classe, você lê aí em sua casa. E nós temos alguns 3 propósitos a alcançar nesta primeira lição. Primeiro, relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. Terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. Na introdução diz: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Eu sempre costumo dizer que Deus não tem Facebook, que Deus não tem Instagram. Ele tem a palavra dele para se revelar. Os seres humanos, para se revelar, têm suas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Deus tem a Bíblia Sagrada para se revelar. Milhares e milhares de anos vemos a Bíblia sendo reproduzida, sendo lida, e cada vez mais é o livro mais vendido e mais popular de todos os tempos. A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia, Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Vou tomar uma água. Acompanhe comigo o texto de primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. Que diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, crede em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. O autor da Bíblia Sagrada, do livro sagrado das Escrituras, é Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. Você confere também na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sobre inspiração e supervisão divina. Vamos conferir
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No versículo 13, a gente deu uma gaguejada aqui, vamos recapitular novamente. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que é o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, as coisas espirituais só se compara, só se interpreta com coisas espirituais. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, revelação geral, nós temos aqui a revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, Deus se revela em 3 etapas. Na revelação geral, Deus se revela em 3 etapas. A primeira etapa, na história, Deus se revela pela sua soberania e ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Vamos ler uma referência em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Toda a história que acontece do mundo desde sua criação está no controle de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. Tudo está no controle de Deus. Então, na história, ele se revela. Nós vemos diversas passagens bíblicas e a história da humanidade sempre vai haver uma revelação de Deus. Não é? A história de José, quando chega no Egito, as histórias dos reis, de Davi, de Salomão, de diversos reis. As histórias, Deus se revela nas histórias da humanidade. Essa é a primeira etapa da visão ou da revelação geral. Revelação geral, primeiro, ele se revela na história. Na revelação geral, na segunda etapa, ele se revela no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, os céus, a terra e o mar. A gente pode ver aqui em Salmos 19, versículo 1 a 4, porque ele se revela no universo. Você lembra da conversa que Jó começou a dizer a Deus o que ele era, e depois Deus de escutar as histórias contadas de Jó, do que ele era, do que ele representava, a sua fidelidade, Deus também resolveu se revelar numa visão geral, perguntando a Jó, dizendo: onde estava tu, Jó, quando eu criei os céus e a terra? Teve uma hora que Jó disse assim: eu vou colocar a mão na minha boca, eu vou fechar, porque as perguntas de Deus sobre a criação do universo e aonde estava Deus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que um menino se nos deu. Um menino se nos deu. Aí esse menino é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, quando a eternidade nasceu, Jesus, Deus, a Trindade já existia. Então ele se revela no universo.
mas vamos ler um texto bíblico para a gente fazer uma comparação e confirmar aqui no Salmo 19, versículo de 1 a 4. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Então, Deus se revela no universo. Então, na visão geral, Deus se revela pelas histórias que aconteceram no mundo, ele sempre no controle dos reis, sempre no controle dos presidentes, sempre no controle dos que estavam na liderança, na história. Primeiro, a visão geral, ele se revela na história, depois ele se revela pelo universo, na revelação geral, e depois ele se revela no ser humano, que é criado à imagem e semelhança divina. Natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Vamos ler aqui um texto bíblico no livro de Efésios, capítulo 4 e versículos 24. Aí você confere comigo aí, Efésios, capítulo 4 e versículo 24. E 24, que diz assim a palavra do Senhor. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Então, na visão geral, ele se revela na história, ele se revela na história, ele se revela no universo e ele se revela no homem. Então, o homem é a revelação de Deus. Não é? A mente, de vez em quando, quer dar aqui uma travada. Mas, na visão geral, aprenda isso. Visão geral, né? Porque nós temos dois tipos de visão. A visão geral e a visão especial. Na visão geral, a visão geral tem 3 etapas. Revelação pela história. No curso e no percurso da história, Deus controla quem vai ser rei, quem vai ser presidente, quem vai dominar. Deus está no controle. No universo, o sol, a lua, as estrelas, todo o universo manifesta a glória de Deus. Na visão geral, na terceira etapa, Deus se revela através do homem. Nós somos a revelação de Deus. E ainda para Colossenses, capítulo 3, falando sobre a revelação de Deus do homem. Capítulo 3, versículo 10. E vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós se revestimos do novo, segundo a imagem daquele que nos criou, Deus, que nos cria. Então, visão geral, ele se revela na história, se revela no universo e se revela no homem. Agora vem a revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, aí você vai conferir que o homem rejeita a revelação de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21, que os homens se afastaram da glória de Deus, se entregando às paixões. A revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ele é o complemento da revelação que Deus fez a si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo Jesus, quanto nas escrituras sagradas. Então, a revelação especial no verbo Jesus, que se fez carne. A
palavra que se fez carne, que veio aqui e teve revelação espiritual. Aliás, revelação especial. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, como está escrito em João, capítulo 20, versículo 31. Então, Deus ele se revela de forma especial. Aprendemos, repito, na revelação geral, que ele se revela na história, se revela no universo e se revela no homem. Mas também tem a revelação especial. Quando ele teve o encontro com Paulo lá em Damasco, foi a revelação, foi ele se revelando especial para Paulo. E quando Paulo tem a visão que sobe até o terceiro céu, ele agora tem uma visão especial de um chamado que marcaria história. Vamos ver as evidências da Bíblia, evidências da autenticidade da Bíblia. Existe a evidência interna e as evidências externas. Evidência interna, a palavra autenticidade, que vem de origem e tem origem no grego, significado daquilo que é verdadeiro. Quanto à aplicação às Escrituras, o termo indica que a autoridade da Bíblia, nesse sentido, autentica a si mesmo. Dentre as evidências internas, destacam-se evidências internas, unidade e consciência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, um dialeto. Por cerca de 40 pessoas diferentes de classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consciente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo em qualquer condição. Então, na evidência interna, ele se revela na unidade e consciência. A evidência, a ação do Espírito Santo, na autenticidade da evidência eterna, tem a ação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo, como está escrito no livro de João, capítulo 16, 7 e 8, que ele convence a humanidade do pecado. Então, a evidência interna, a primeira etapa é unidade e consciência, onde 40 homens foram inspirados por Deus para escrever. Na segunda etapa da evidência interna, a ação do Espírito que convence o homem do pecado. Terceira etapa da evidência interna, profecias de eventos futuros, como está acontecendo e vem acontecendo. As profecias do fim do mundo, profecias do arrebatamento, onde vem acontecendo maremotos, terremotos, enfermidade, doença, praga, fome, desemprego. E as Escrituras já falavam isso. Então, evidência interna, unidade e consciência, que a Bíblia foi escrita por 40 homens, que há uma ação do Espírito Santo na Bíblia Sagrada e que as suas profecias do evento futuro se cumprem. Evidências externas. Compreendes que, como evidência externa, aquelas que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Existem livros que não são livros religiosos, que seus escritores, inclusive, são ateus, mas que acabam estando de acordo com a revelação das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Então, a gente confere aqui em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13.
e versículo 13. 13 de Marcos, que diz... Marcos 13:31, irmãos. Desculpe aí, 13:31. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, existem fontes históricas que não tem nada a ver com religião, que confirma a autenticidade da Bíblia. Só recapitulando, evidências e autenticidade da Bíblia, que se divide em evidência interna, que se destaca, primeiro, unidade de consciência. A gente vê que 40 homens escreveram, né? E eu sempre digo, uma pessoa certa vez disse assim, eu não acredito que quem escreveu a Bíblia Sagrada, eu não acredito na Bíblia Sagrada, porque quem escreveu foi homem. Aí eu respondo assim, até de uma forma grosseira, mas claro que foi um homem, não podia ser um animal, não podia ser um cavalo, tinha que ser um homem. 40 homens que escreveram a Bíblia, e a gente tem que ter essa consciência, que foram 40 homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia em tempos diferentes e ações, e até em, como eu posso dizer, em classes sociais diferentes, tá bom? Então, a evidência interna é unidade de consciência, ação do Espírito Santo, e as profecias. Essas são evidências e autenticidades internas. Agora, evidências externas é aquela que tem livros e outras fontes históricas que confirmam a autenticidade da Bíblia. Vamos para o terceiro tópico, a mensagem da Bíblia. A expressão latina sola escritura confirma somente a Bíblia regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus, com o nosso próximo. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode crescer ou retirar alguma coisa das Escrituras Sagradas. Então agora vemos o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, que é o martelo, e o fogo que despedaça a penha. A palavra de Deus, o seu poder, também é capaz de derrubar fortalezas espirituais. Então a mensagem é de supremacia, só a palavra pode transformar o homem. A palavra é o poder de Deus, que ela é martelo e fogo, que purifica e que tem poder. Está escrito em Jeremias 23 e 29. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Escrito no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que nos diz, 1 e 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então a mensagem fiel e verdadeira da supremacia das Escrituras é nos levar à redenção em Cristo Jesus. É libertar o homem do pecado. A Bíblia Sagrada existe para libertar e ser regra de fé de toda uma humanidade, de todas as gerações. E lembre-se, venha à escola bíblica todas as segundas-feiras,
às 19 horas. Quem não se assenta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar.